Bom dia, irmãs. Vamos começar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical e eu convido você a orar comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos o Senhor por mais esse momento que podemos estudar a Tua Palavra e nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e direção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãs. Nós estamos estudando o tema Coronavírus e Cristo, que está baseado no livro do John Piper, que tem esse mesmo título. O livro foi disponibilizado gratuitamente pela editora Fiel e aqui debaixo da descrição do nosso vídeo você tem o link para baixar o livro em PDF ou o audiolivro, como você assim preferir. A ideia é que você leia o capítulo na semana e acompanhe a lição no domingo. Agora, recordando o que nós já estudamos até o momento, nós pudemos ver na primeira aula que, mesmo em tempo de adversidades, como essa pandemia que está abalando as estruturas deste mundo, Jesus continua sendo a nossa rocha. Ele é a rocha firme sobre a qual estamos firmados. Nós temos promessas de Deus que irão se cumprir na eternidade, na nossa eternidade com Ele. E tudo nos foi conquistado por Cristo, não por nossos méritos, não por obra que tivéssemos feito, não porque merecemos, mas porque Cristo consumou a sua obra redentora naquela cruz. Ele tomou sobre si os nossos pecados, a condenação que nós merecíamos, e assim Ele consumou a obra para a qual Ele veio a este mundo. E por isso, Ele nos garantiu a salvação. E por isso Ele é a nossa rocha eterna. Essa é a rocha que não desmorona, que não cede, que não se decompõe com o tempo. Não há nada neste mundo que possa nos tirar desta rocha, dessa verdade segura na qual Deus nos firmou. Na segunda aula, nós vimos com a Rosíris que a palavra de Deus é uma plataforma segura na qual podemos caminhar. É um sólido fundamento no qual podemos construir as nossas vidas sem temer as tempestades. Mas você só saberá isso se provar. Você precisa ter a sua experiência pessoal com a palavra de Deus. Você precisa passar tempo com a palavra, ouvindo, lendo, estudando, memorizando, meditando, orando a palavra de Deus. Você deve ouvir as pregações do nosso pastor, de outros pastores confiáveis, participar de palestras, estudos bíblicos, ler bons livros que estão baseados nas Escrituras, mas tudo isso não substitui a sua experiência pessoal com a palavra de Deus. Então, a palavra deve fazer parte da sua vida. Ela é essencial para o seu crescimento espiritual. Na terceira aula, nós vimos quem Deus é. Nós passamos por alguns textos bíblicos com a professora Vasti e nós vimos que Ele é o idealizador, o criador, o mantenedor de tudo que existe nos céus, na terra, nos mares, o que se vê e o que não se vê, o mundo visível e o invisível, o microcosmo e o macrocosmo. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez, é o que a palavra de Deus nos diz. Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra quando nada ainda existia. Ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele é aquele que se apresentou para Moisés como sendo eu sou o que sou. Nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o Autoexistente. E Ele se manifesta como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Hoje, dando continuidade, o nosso estudo está baseado no capítulo 4 do livro. Quem leu e interagiu no nosso grupo esta semana sabe que se trata da soberania de Deus, dando continuidade da aula passada, vamos dar continuidade ao que começamos a ver na aula passada. Falar sobre a soberania de Deus requer aí um módulo inteiro de EBD presencial e ainda não esgota o assunto. Mas vamos ver se nesses poucos minutos conseguimos então refletir sobre a soberania de Deus aí em meio às calamidades. E o nosso versículo chave de hoje está em 1 Crônicas 29:11. Está aí um versículo que você deve memorizar. Diz assim:
Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Esse é o nosso Deus. E hoje nós vamos falar justamente sobre esse poder, sobre o fato de que Ele é o Deus soberano. E para tanto eu quero mencionar duas questões que se sobressaem na leitura do capítulo 4. A ideia aqui não é repetir aquilo que o autor já falou, mas entender o tema principal de cada capítulo e relacioná-lo a tudo isso que estamos vivendo nesse momento, que é aí o coronavírus. E assim nós vamos pensar hoje em duas questões: a soberania de Deus, vamos fazer aí uma breve descrição, e a soberania de Deus e providência divina. Comecemos então pela expressão soberania. Durante a semana perguntamos no grupo o que exatamente significa para você dizer Deus é soberano. Algumas irmãs compartilharam e foram ótimas as respostas. Parabéns, porque é isso mesmo, tudo aquilo que vocês falaram. Entre outros significados, os dicionários definem soberania como autoridade, domínio, poder, supremacia, que foi aí o que as irmãs falaram. Algumas colocaram até alguns textos bíblicos. Então, com essas descrições, nós temos aí um excelente ponto de partida para refletirmos sobre a soberania de Deus, que com certeza vai muito além de todas essas descrições, conforme nós vemos nas Escrituras. Piper nos diz que Deus é totalmente abrangente e universal. Ele tem domínio absoluto, ele diz. E é exatamente o que nos diz o texto de 1 Crônica 29:11, que acabamos de ler. Vou repetir aqui. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino e tu estás acima de tudo. Se você ler o capítulo 4, você viu que o autor ele listou alguns textos bíblicos que descrevem inúmeras coisas sobre as quais Deus governa, sobre as quais ele exerce o seu governo, desde minúsculos vermes no chão até as estrelas nas galáxias. Em outras palavras, não há eventos pequenos demais que Deus não governe para os seus propósitos. Deus ele é soberano sobre as ações que aparentemente são as mais casuais no mundo. Mateus 10, 29 e 30, Jesus nos diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Ou seja, cada pequena ave que cai morta nas mais densas florestas, cada movimento minúsculo da natureza, cada fio de cabelo de cada um de nós, tudo isso é algo que Deus já determinou. Arthur W. Pink, um grande estudioso da palavra de Deus do passado, em seu livro Deus é Soberano, ele escreve que, ao usarmos a expressão soberania de Deus, queremos afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus, a divindade de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Quando dizemos que Deus é soberano, asseveramos o seu direito de governar o universo, criado para a sua própria glória, exatamente como lhe aprouver. Afirmamos que o direito de Deus é semelhante ao direito do oleiro sobre o barro, ou seja, moldado em qualquer forma que deseje, produzindo da mesma massa um vaso para a honra e outro para a desonra. Em suma, não há nenhum poder acima dele. Ele governa, planeja, determina e executa todas as coisas. Ele controla total e absolutamente todos os acontecimentos da história. Aquilo que Deus planejou, ele executará. Que é o que nos diz em Jó 42:2. Ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É por isso que lá no livro de Tiago, ele nos diz
que quando nós fazemos planos, nós devemos dizer assim: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Ou seja, a última palavra é sempre de Deus. Da mesma forma, diz o sábio no livro de Provérbios, diz assim, Provérbios 16:9: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Fato é, amadas, que Deus é soberano em todos os seus atributos, Deus é soberano no exercício do seu poder, nada o surpreende, nada o confunde ou desorienta, como a Marcela, se não me engano, que falou isso no grupo dessa semana. O seu poder ele é exercido conforme ele quer, quando ele quer e onde ele quer. Vemos essa verdade em cada página das Escrituras. Por exemplo, a história do povo de Israel. Por longo tempo, parece que o poder de Deus se mantém impassivo. Lembra, o povo de Israel foi escravo no Egito por 400 anos. E então, de repente, esse poder de Deus ele se manifesta numa força irresistível. E aí, então, o povo é liberto. Mais adiante, nós vemos na história que os amalequitas atacaram o povo no deserto. E Deus não veio com um livramento sobrenatural como tinha acontecido na abertura do Mar Vermelho ou naquelas pragas que trouxe a libertação do povo. Mas ali, naquele ataque dos amalequitas, Deus jurou que haveria guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. E realmente isso se cumpriu na história. Mais adiante, inúmeros outros feitos sobrenaturais de Deus ocorrem no deserto. Na entrada de Canaã, o poder de Deus se manifestou, fazendo com que as muralhas de Jericó caíssem. Já outras cidades foram conquistadas realmente à espada, com a promessa da vitória. Deuteronômio 32:39 nos diz: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Esse é o Deus das Escrituras, cuja soberania é absoluta, irresistível, infindável. Diferente desse Deus do imaginário do mundo, não é verdade? E todos esses aspectos, entre tantos outros que estão relacionados à soberania de Deus, eles são chamados na teologia de providência. O segundo ponto da nossa reflexão: soberania e providência divina. Eu gosto muito da definição dada pelo pastor Marcos Granconato, que, para simplificar essa expressão, ele disse: grosso modo, a providência divina pode ser definida como a ação pela qual Deus, presta atenção nos verbos, preserva, governa, controla, dirige, determina e regula cada evento ocorrido e cada detalhe presente em seu universo criado, de modo que nada exista ou aconteça por acaso. Basicamente, significa a providência divina é a soberania de Deus em ação. É o que vemos, inclusive nessa definição. Veja, na definição o pastor Marcos diz que o exercício da soberania divina, ele opera em tudo e em cada detalhe, de modo que nada exista ou aconteça por acaso. Ou seja, tudo Deus faz com um propósito. E isso inclui o coronavírus. E o propósito maior é sempre a sua glória. Por isso, John Piper, no livro, ele nos diz que o coronavírus ele está em harmonia com a providência. E mais, ele diz que o coronavírus é uma providência agridoce. Se você leu, você viu que ele usa esse termo. Agora, você sabe o que significa agridoce? Agridoce é aquilo que tem um sabor ácido, azedo e doce ao mesmo tempo. O molho barbecue é um exemplo de sabor agridoce. E eu pesquisei para ver alguma outra coisa que tivesse esse sabor agridoce e eu descobri que o cajá, que é uma fruta típica do Nordeste, também tem esse sabor agridoce. Eu não conheço, mas quem conhece deve entender o que significa. Então ele usa esse termo de um modo figurado. Porque, veja,
Muitos crentes têm dificuldade em relacionar a soberania de Deus e as calamidades. Em vez de reconhecerem a providência de Deus nas calamidades, preferem atribuí-las às ações de Satanás, aos eventos da natureza, à ação dos homens, como se Deus não tivesse nada a ver com isso. É certo que tudo isso pode estar envolvido, mas Deus é quem governa soberanamente todas essas coisas. Ele tem a última palavra. Nós não precisamos temer em dizer isso. Como diz John Piper no livro, não é errado descrever algumas das obras de Deus em nossas vidas como sendo amargas. Isso não vai diminuir a sua santidade ou a sua justiça e o seu poder. Ele cita até como exemplo a vida de Noemi, a sogra de Ruth. Lembra da história? Devido à fome de Israel, devido à fome que acometeu Israel, ela e a família se exilaram numa terra estranha, e ali Noemi perdeu o marido, os 2 filhos e uma nora. E veja o que ela disse: o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ruth 1, 20 e 21. Que dura essa afirmação, não é? Mas verdadeira. Nós podemos também pensar em Jó. Lembra, ele perdeu todos os seus bens, os seus filhos, a sua saúde, num só dia. E quando a sua mulher o instigou a amaldiçoar a Deus antes que morresse, ele disse: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? O mal aqui, nesse texto, refere-se às calamidades que o acometeram. Porque realmente tudo aquilo, humanamente falando, realmente era um mal que sobreveio sobre a vida de Jó. Jó, ele não sabia o que estava por detrás daqueles terríveis acontecimentos, mas ele reconhecia a mão soberana de Deus em tudo aquilo. É certo que nos deixa perplexos saber que em sua soberania Deus governa, controla, dirige e determina até mesmo as calamidades. Mas o segredo que traz alento, diz John Piper, é saber que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. E aqui, onde está a expressão coronavírus, você pode acrescentar qualquer outra crise. Você poderia dizer a soberania que poderia parar a nossa crise financeira, a crise do desemprego, a crise da enfermidade, a crise conjugal ou qualquer outra crise. Ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. E não somente sustenta, mas adoça, diz John Piper no livro. Por isso as calamidades são uma providência agridoce, nas palavras dele. Porque as calamidades, as adversidades da vida, elas são amargas, sim, são amargas. Mas a doçura consiste em saber que os propósitos de Deus são para o bem daqueles que confiam nele. Por isso podemos estar entristecidos, mas alegres, como diz o apóstolo Paulo. Na quarta-feira, na nossa reunião de oração, a nossa irmã Vasti contou que o seu pai estava já bem debilitado. Como eu fechei essa lição na sexta-feira, então eu não sei como estão as coisas hoje, nesse momento em que você está assistindo esse estudo. Mas o fato é que naquele dia, quando ela dava o seu testemunho, ela estava muito triste por estar se preparando para a partida do seu pai, mas ao mesmo tempo ela disse estar alegre, porque ela tem a certeza de que, partindo dessa vida, o seu pai estará com Deus por toda a eternidade, porque ele é um homem salvo em Jesus Cristo. Então esse é mais um exemplo de uma providência agridoce, de estar entristecido, mas alegre. Não é doce pensar que as calamidades, as adversidades, o destino ou Satanás têm a última palavra na nossa vida. Não, isso não é uma boa notícia. Mas saber que Deus reina é uma boa notícia.
porque Deus é santo, justo e bom, e Ele é infinitamente sábio, e Ele tem propósitos para nós. O que Deus fez ao enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados tem tudo a ver com o coronavírus. É isso que John Piper nos mostra no seu livro. Veja, muitos que adoeceram foram curados do coronavírus e muitos ainda serão, graças a Deus por isso. Mas se morrerem incrédulos, como muitos que já se foram, estarão condenados eternamente por causa dos seus pecados. Por outro lado, a palavra de Deus nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nossa salvação foi garantida no Calvário, sob a soberana mão de Deus. Existe um vírus muito mais letal que o coronavírus, que é o pecado. A Bíblia nos diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Isso significa condenação eterna. Mas a boa notícia é que a ira de Deus sobre os pecadores, ela foi derramada sobre Cristo. Ele se colocou no nosso lugar. Deus assegurou todas as coisas para pecadores que creem. Temos essa garantia pelo sangue do seu Filho. Se você que me ouve não crê em Cristo, o seu problema neste momento é muito pior que o coronavírus, porque o que paira sobre a sua vida é a condenação eterna da sua alma. Se você partir desta vida, desse estado, não haverá mais solução para você, a não ser ouvir o veredito de Deus sobre a sua condenação eterna. Deus, Ele é soberano sobre isso também. A salvação é somente por Cristo. Veja o que nos diz João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Porém, a solução para a condenação eterna é Cristo. Ele proveu a solução naquela cruz. A solução para o coronavírus, ela ainda está em teste, mas a solução para a vida eterna com Deus, Cristo conquistou para nós. Como a soberania de Deus nos humilha, não é mesmo? Ela nos coloca onde devemos estar, submissos a Deus. Chegando já ao final do nosso estudo de hoje, podemos aprender algumas lições quando refletimos sobre a soberania de Deus. Primeiro, compreender a soberania de Deus, conforme Ele nos revela em sua palavra, nos ajuda a ter a atitude correta diante das calamidades. Veja, não é errado que fiquemos perplexos ou perturbados diante das calamidades, desde que tenhamos uma atitude de reverência, submissão e fé. Outra lição que podemos aprender é que a soberania de Deus não exclui a nossa responsabilidade. Crer em Cristo não nos livra das adversidades, das calamidades da vida. Nós não estamos imunes. Nós temos que lembrar que estamos vivendo num mundo caído por causa do pecado. E as adversidades, as calamidades, elas vêm sobre crentes e incrédulos. Mas Jesus nos disse: no mundo tereis aflições. Essa é a parte amarga. Mas não parou aí, ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a parte doce. Nós devemos ser prudentes, não é? Dar passos de fé não significa insensatez. O coronavírus, ele é uma realidade, ainda está aí. Nós devemos então seguir as instruções, as orientações das autoridades, ficar em casa se for possível, sair somente quando for realmente necessário, usar máscara, higienizar-se corretamente, se afastar aí de aglomerações, porque não é tempo de festa, de eventos que reúnam as pessoas. Enfim, essas atitudes prudentes nos ajudarão também aos nossos familiares e a outras pessoas. Deus é soberano e por isso mesmo Ele requer de nós que façamos aquilo que é certo, não é? Aquele que sabe bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então,
a soberania de Deus não exclui a nossa responsabilidade. Precisamos viver com prudência. Agora, quanto a você, minha irmã, eu não sei qual é a providência agridoce que está sobre a sua vida, além do coronavírus, porque a realidade do coronavírus todos nós estamos vivendo, mas certamente muitas pessoas também estão vivendo outras providências agridoces, e eu não sei se é o seu caso. Mas veja, não perca de vista que em Cristo somos entristecidos, mas alegres, porque Deus tudo pode. E nos seus planos, tudo coopera para o nosso bem. E os seus planos não podem ser frustrados. Vamos orar? Obrigada, Pai, porque podemos descansar na sua providência, que significa que o Senhor é quem preserva, governa, controla, dirige, determina e regula todas as circunstâncias de nossas vidas. Isso é maravilhoso e assombroso para nós, mas também nos ajuda a descansar em Ti. E por isso nós Te louvamos, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês, irmãs, e se Ele quiser, não só viveremos, como nos encontraremos na próxima aula. Tenha um excelente domingo com Jesus.